seja bem-vindo de volta ao Telão. Obrigado, deputado Tadeu Venere, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Deputado, se o senhor puder discorrer um pouco a respeito da sua opinião sobre o momento político nacional, sobre o impeachment. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito delicada, né, e muito preocupante. Esse processo não acontece de poucos meses para cá, eu acredito que ele vem desde o período em que nós tivemos a conclusão das eleições. Quando nós concluímos as eleições no ano 2014, nós já tínhamos um cenário que não era um cenário tranquilo. Mas a conclusão das eleições, ela criou um acirramento de posições, não só por ter sido uma margem pequena de votos, cerca de 3%, como por ter havido uma expectativa muito grande de um setor da sociedade que, em princípio, apoiava o senador Aécio Neves, depois migrou para a ex-senadora Marina, no final voltou para o Aécio Neves, né, com a morte de um dos candidatos, e que se viu frustrado porque acreditava que ganharia as eleições naquele momento, tanto que até praticamente 15, 20 minutos antes, porque as nossas eleições elas têm uma apuração muito rápida, né? E cerca de 20 minutos antes do término das eleições, eles tinham certeza que ganhariam as eleições. Isso gerou uma frustração que depois foi catalisada por outros processos e que desembocou agora, nesse ano de 2015, metade de 2015 e 2016, num objetivo claro, numa tentativa clara de retirar a presidente Dilma por várias alternativas. E a alternativa encontrada nesse momento é um impeachment com a alegação que houve irregularidade do ponto de vista fiscal, e essa irregularidade seria suficiente para retirá-la, ou pelo menos na Câmara Federal, fazer com que fosse aceito o pedido de impeachment, obviamente remetido posteriormente ao Senado. O meu entendimento é que, se prevalecer esta tese, nós teremos, obviamente, a mesma situação no Paraná. O Paraná tem uma situação muito mais grave. Nós tivemos uma modificação do orçamento, depois de votado e depois de fechado, feita pelo governador Carlos Alberto Richa, quando o secretário de Fazenda entendeu que não havia condições de ter aquele superávit que havia sido previsto em 2014. Nós temos uma situação semelhante em mais 15 ou 16 estados da federação. O mesmo processo aconteceu com o presidente Lula nos dois primeiros mandatos, aliás, nos dois mandatos dele, no primeiro mandato do presidente Dilma, como aconteceu com os presidentes anteriores. Então, não é este o motivo. A razão é que está se buscando, de certa forma, mudar as regras do jogo para que possibilite ao vice-presidente, que também está, de certa forma, né, também estaria envolvido na mesma situação, porque ele também autorizou que fossem feitas essas alterações fiscais, e que nós temos uma situação muito surreal, porque nós podemos ter ou o vice-presidente, caso o impeachment passe, sendo também julgado e sendo ele presidente por um tempo, ou o que é pior ainda, uma pessoa que já deveria estar afastada porque tem denúncias, que é o presidente da Câmara Federal, né, o deputado Eduardo Cunha, tem denúncias de ter recebido recursos, hoje mesmo, via os jornais, que um dos delatores falou que pagou em 30 ou 60 vezes 5 milhões de dólares, tem nas contas na Suíça, comprovadamente, sua mulher utilizou, até hoje eu não entendi por que o juiz Sérgio Moro determinou a prisão da mulher e da filha do presidente da Câmara Federal. Essa é uma situação que não dá para entender, porque coisas muito menores tiveram um tratamento muito mais duro. Mas, enfim, nós temos aqui hoje um país que pode ser governado por uma pessoa que está sendo processada, caso ocorra o impeachment, o que é pior ainda, por uma pessoa que já deveria estar afastada e talvez preso. Então, eu creio que nós vamos ainda ter um período de muita dificuldade, qualquer que seja o resultado, a partir de segunda-feira. Eu perguntei para o deputado Stefanes e repito a pergunta para você, um pouco do que você já falou, se puder falar um pouquinho mais, a questão do Michel Temer. Vazaram cartas, vazaram depois os áudios, toda essa questão muito polêmica nos últimos dias. A política ela é feita muitas vezes de uma astúcia e de alguns melindres que nós, no dia a dia, acabamos não percebendo. Na verdade, o vazamento de áudio, vazamento de carta, ele é proposital. É mais ou menos como os vazamentos da Lava Jato, né? São vazamentos seletivos, feitos para determinados grupos, em determinados períodos e que só contemplam determinadas situações. Então, um vazamento de um áudio que prevê que vai manter o Bolsa Família, que vai manter o Minha Casa Minha Vida, que vai manter as coisas que teoricamente são que sustentam, do ponto de vista social, a credibilidade desses 12 ou 13 anos de governo do PT e dos seus aliados, é obviamente um recado claro que a situação não vai mudar e que, ao contrário
não toca em nenhum momento do ajuste fiscal que o próprio Temer já defendeu quando ele escreve um texto e o PMDB endossa chamado Uma Ponte para o Futuro e que prevê praticamente você eliminar todos, absolutamente todos os ganhos sociais que se obtiveram nos últimos 20 ou 30 anos. Começando pela jornada de trabalho, que você terá uma desregulamentação total do trabalho, carteira profissional, fim de 13º salário, um superávit primário, que é a economia que se faz de todas as contas públicas, estaduais, federais, municipais, brutal para poder pagar os bancos. Então, eu acho que não está se dizendo exatamente o que vai acontecer. Se for para ser cumprido aquilo que está naquele documento, Uma Ponte para o Futuro, eu acho que o país vai entrar numa situação extremamente perigosa. Eu fico muito preocupado com o que vejo, porque a carta diz claramente, esse programa do vice-presidente Michel Temer, que é preciso que sejam privatizados os bancos oficiais, que é preciso que o petróleo, que hoje é uma das principais, talvez, ou a principal esperança que tem o povo brasileiro de mudar a situação econômica, o petróleo do pré-sal, tem que ter um outro tratamento, que se abra o país para o mercado internacional. Então, eu creio que essas coisas todas não serão feitas, ainda que tenha uma maioria no Congresso, não serão feitas de forma tranquila. E é claro que a nós preocupa, independente do partido que estejamos, porque nós temos responsabilidade com o país, com o Estado, com o município. Eu não gosto nunca de falar de pessoas, acho que pessoas passam, né? Mas a gente tem que pensar na situação que nós estamos vivendo e pensar no que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Se nós deixarmos um país pior do que o que nós temos hoje, as consequências serão eles que irão pagar. Por isso eu espero que haja um bom senso nesse processo e que nós tenhamos no domingo um resultado que possa minimamente dar condições de governabilidade do país. Muito obrigada, deputado, pela presença. Imagine, eu que lhe agradeço. Então, de hoje fica por aqui. Tchau.